Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Conta-se que em 1859, Jean-François Gravelet, famoso acrobata francês da corda bamba, mais conhecido como Blondin, atravessou as cataratas do Niágara sobre uma corda de 330 metros de extensão, suspensa a 48 metros de altura sobre as quedas d'água trovejantes. Ele fez a travessia sobre a corda de diversas maneiras. Conta-se que, numa dessas travessias, utilizou um carrinho de mão. Em outra, sentou-se no meio do caminho a fim de fritar e comer omelete. Atravessou também dentro de um saco, atravessou de olhos vendados, até com pernas de pau. O público vinha aos milhares de toda parte para assistir aquelas proezas que eram de tirar o fôlego. Depois dessas apresentações, a multidão aplaudia e aclamava: Blondin, Blondin, Blondin. Certa ocasião, no entanto, depois de terminar uma de suas famosas travessias, ele decidiu perguntar: Vocês acreditam que eu consiga carregar alguém sobre meus ombros? Sim, 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 gritava a multidão. Tudo bem, disse Blondin. Se vocês acreditam que se apresente então alguém para ser carregado. Naquele momento a aclamação parou, né? Ninguém se mexia. Uma coisa era crer que Blondin pudesse carregar alguém na travessia. Outra coisa era crer que eu pudesse ser a pessoa carregada. Finalmente, então, um homem se apresentou. Obviamente alguém sustentado por coragem, por alguém de convicção. Enquanto então a multidão observava, Blondin carregou aquele homem para o outro lado em segurança. Sabe, hoje, muitas vezes nós agimos como aquela multidão que aclamava a Blondin. Professam crer que Jesus pode salvar. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, apenas pensamos que pode salvar os outros, mas não a nós mesmos. Entretanto, como disse aqui Tiago 2,14, uma fé assim não tem valor. Sabe, a Bíblia apresenta amplas e diversas evidências de que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Trago para você o que está em Hebreus, capítulo 7, versículos 25 e 26. Diz aqui o seguinte: Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, a gente lê: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Poderíamos ler ainda João 3, versículos 14, 15 e 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação, segundo o dicionário, significa ação ou efeito de salvar, ação de livrar do mal, livrar do perigo. Mas salvação significa também, espiritualmente, dar um passo inicial. Dar um passo de crer em Jesus para receber a salvação. Inclui mais, inclui confiar nele a cada passo que damos no caminho. Ao fazermos isso, ele, por sua vez, nos leva até o fim, com segurança. Tal como Blondin fez quando carregou o homem sobre os ombros, ali, sobre as cataratas do Niágara. Entretanto, Jesus o faz ainda com mais segurança. Se há um risco de dar errado ali, com aquele que está atravessando em uma corda bamba, com Cristo não há risco nenhum. A salvação é certa, é garantida.
Ele já entregou a sua vida em nosso favor. Ele já morreu e já ressuscitou em nosso lugar. João 11, 25 e 26, Jesus expressou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é uma possibilidade, é uma certeza. E ainda disse: Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E com essa pergunta, eu encerro hoje. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Que a gente possa crer naquele que pode restaurar a nossa vida, nos dar a salvação e a vida eterna. Um grande abraço, fique na paz e a gente se encontra amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Até lá.